Olá, meus queridos alunos. Hoje vamos falar sobre a segunda parte de teorias linguísticas, sobre o funcionalismo. A corrente linguística funcionalismo, ela inicia-se no estruturalismo. Nós falamos sobre as duas teorias formais, sobre a teoria estruturalista, baseada no estudo da linguagem de Saussure, e também do estudo de Chomsky, sobre a linguagem da teoria gerativista. Hoje vamos falar sobre o funcionalismo. Como eu disse, ele nasce dentro do estruturalismo, do formalismo, com Roman Jakobson. Roman Jakobson era um estruturalista e desenvolveu a teoria das funções da linguagem. Um grande pesquisador, ele era estudioso, interessado em fonética, no estudo do drama, no estudo da poesia, tanto que ele ficou conhecido como poeta da linguística. E, a partir deles, outros estudiosos da linguagem contribuíram para os estudos da corrente funcionalista e, consequentemente, para a evolução nas pesquisas sobre a linguística. Então, nós vimos que as primeiras ideias funcionalistas surgiram a partir do pensamento de linguistas da Escola Linguística, o Círculo Linguístico de Praga, em contraposição às concepções de língua inerentes ao estruturalismo e ao gerativismo. O formalismo estuda a chamada língua internalizada ou individual, desenvolvida geneticamente de dentro do indivíduo para fora. Nós vimos quando estudamos a teoria generativista, que tanto a gerativista quanto o estruturalismo de Saussure, eles veem a língua de forma mais internalizada. O formalismo defende a autonomia da língua, ou seja, a língua em si, e consequentemente da sintaxe, a qual, independente da semântica e da pragmática, tem um funcionamento próprio e gera sentenças bem formadas. Isso nós estudamos nos formalistas. Na corrente formalista, ainda, estão destacados a caracterização dos constituintes internos à língua e as relações entre eles, sem que haja uma preocupação com significados ou com o meio e a língua. Dessa despreocupação, resultam concepções de língua como um conjunto de frases, um sistema de sons ou um sistema de signos. O funcionalismo se dedica a estudar a chamada língua externa, desenvolvida socialmente de fora do indivíduo para dentro. A perspectiva funcionalista da linguística tem como questão básica de interesse a verificação do modo como os usuários da língua se comunicam eficientemente. A gramática funcional também considera o conceito de competência comunicativa, ou seja, a capacidade que o sujeito possui de codificar e decodificar expressões, usando e interpretando essas expressões de forma satisfatória em suas ações comunicativas. Os funcionalistas defendem hipóteses de que as formas linguísticas derivam dos processos reais de comunicação e que a estrutura gramatical depende das regularidades das situações de fala. Portanto, o funcionalismo está direcionado ao elemento externo e sua função será analisar os atos de fala e de escrita em tempo real de interação. A língua permite ao sujeito variadas possibilidades e o funcionalismo explica a razão de o sujeito usar determinadas formas de linguagem. Por exemplo, na interação entre os falantes, tenta-se explicar a função de ser informal ou formal em situações comunicativas. Em cumprimentos, por exemplo, nós vemos as pessoas se cumprimentando de forma informal e de forma formal. Hoje mesmo, nós vemos os nossos jovens, eles dificilmente falam bom dia um para o outro, e sim, e aí, beleza? Então, são formas informais de cumprimento, como nós também vemos bom dia. Então, há muitas intenções nos nossos cumprimentos. Então, essas situações entre os falantes, de interação, de comunicação entre os falantes, é que interessa a funcionalista. Em tons de voz, por exemplo, nós professores, quando explicamos, nós enfatizamos algumas palavras, enfatizamos alguns contextos, algumas frases. Até nossos alunos, eles gostam que nós
façamos a leitura das questões, porque inconscientemente, muitas vezes, nós flexionamos a voz de forma enfática em alguns momentos, e isso faz com que eles percebam. Então, é interessante que nós tenhamos que ter esse cuidado na hora da leitura das questões, justamente por isso, para não enfatizarmos alguma situação ali que possa denunciar a questão correta ou a questão incorreta. Então, nesses cumprimentos, nos tons de voz, nos recadinhos que nós damos, um recado mais suave, um recado mais, assim, sério, preocupante, enfim. Nos falares regionais também é possível encontrarmos toda essa questão da ênfase, do som, do fonema, como o paranaense, por exemplo, no momento em que ele utiliza o R, nós falamos um R diferente do R do carioca, por exemplo. Então, flexões enfáticas, as intenções dos interlocutores, contexto, a experiência. Quando falamos em experiência, nós estamos falando de questões assim mais de experiência de conteúdos, experiência numa troca, um discurso, por exemplo. É possível perceber isso quando alguém tem uma experiência sobre determinado assunto, conhecimento funcional, um conhecimento mais elaborado ou menos elaborado. A questão sociocultural dos sujeitos também é possível você perceber no momento da fala. Então, tudo isso interessa ao funcionalismo, que é uma análise exterior, é uma análise no ato da comunicação, aquela análise interna da língua. O funcionalismo observa e estuda como os recursos, elementos linguísticos são mobilizados pelos sujeitos em relação às diversas intenções ao se comunicarem. E temos algumas concepções funcionalistas. A linguística cognitivo-funcional. Ela analisa as situações de fala ou de escrita reais em ações de comunicação, defendendo a união da gramática com o discurso, e também tenta explicar a forma da língua nas funções que desempenha na comunicação. A gramática cognitivo-funcional não descarta o estudo da estrutura gramatical, contudo, preocupa-se também com toda a situação que envolve o uso da língua, o ato de comunicação entre os falantes. A linguística sistêmico-funcional. Aqui nós temos cognitivo-funcional, agora sistêmico-funcional. Busca explicar como acontece o funcionamento da língua em contextos comunicativos. A linguística sistêmico-funcional mostra como sua teoria apresenta ferramentas úteis para se analisar qualquer forma de interação linguística em um contexto de comunicação, identificando elementos linguísticos e sintáticos que são funcionais para fins específicos nesse uso da língua. Atualmente, essa abordagem linguística conta com teorias influenciadas pelo funcionalismo, como, por exemplo, teoria sociossemiótica da linguagem de orientação social proposta por First e Halliday, letramento visual do Chris Van Luyn, a língua como escolha do usuário que se ajusta ao seu propósito de comunicação. E aqui compreende a gramática como uso linguístico na interação entre os usuários da língua. Nós podemos também fazer uma comparação entre os formalistas e funcionalistas. Observa-se que, em relação ao contexto, a teoria formalista, Saussure, Chomsky, a estruturalista e a própria gerativista, enfatiza o texto. E a funcionalista, o texto com informações linguísticas. Para o formalista, a unidade de análise é a gramática. Para o estruturalismo, detinha-se na estrutura interna do fonema, do morfema, nós vimos isso. O contrário do paradigma funcionalista, que focaliza o elemento externo, em que a unidade analisada será a função, os atos de fala em situação real de comunicação. O objeto de estudo para o formalista é a competência linguística. Já para o funcionalista é a competência sociocomunicativa. Para o formalista, a aquisição é realizada pela capacidade inata. Nós vimos isso com relação à teoria gerativa, do gerativismo. Aquele dispositivo que nasce como ser humano, que já organiza a questão da língua. E para o funcionalista é a inferência por meio do uso. A língua, para o formalista, é um código, um sistema de signos que trabalham e se organizam por si só, independente da nossa vontade, tá certo? Para o funcionalista, é uma atividade, é a língua em uso. Os universais linguísticos, para os formalistas,
principalmente na gerativista, são decorrentes de propriedades inatas. Para os formalistas, assim é. O indivíduo já nasce com aquela predisposição à organização da língua. Para os funcionalistas, são decorrentes do uso. Então, os universais linguísticos serão encontrados ali no momento da interação de comunicação. O objetivo de análise para os formalistas é descrever regras de boa ou má formação. E para os funcionalistas, é explanar a adequação ou a inadequação de diversas situações de comunicação. Sendo assim, os dois paradigmas, eles estudam os mesmos aspectos da linguagem, mas sob perspectivas diferentes. Enquanto o paradigma formal vê o estudo da língua como um conjunto de sentenças em que a função primária é a expressão do pensamento e que a linguagem é inata, o paradigma funcional, ele percebe a língua como um dispositivo de interação social, cuja função primária da língua é a comunicação e sua competência e habilidade deve ser a interação social por meio da língua em contextos reais. A intenção do falante é que conta, é que é considerada nesse momento. Segundo os funcionalistas, há sempre uma intenção. E essa intenção é que deve ser analisada. Vale conferir também, eu coloquei aqui, a sociolinguística ou sociologia da linguagem é uma disciplina da linguística que estuda os aspectos resultantes da relação entre a língua e a sociedade, concentrando-se em especial na variabilidade social da língua e suas relações com a sociedade. A disciplina se chama sociolinguística porque estuda a língua como um fenômeno social. O estudo da heterogeneidade sistemática da língua, como propõe a sociolinguística variacionista, possibilita o entendimento das diferenças linguísticas condicionadas por diferentes espaços geográficos, comunidades, diferentes classes sociais, faixas etárias, níveis de formalidade, entre outros. A linguística aplicada é um campo de estudo transdisciplinar, indisciplinar e intercultural que identifica, investiga e busca soluções para os problemas relacionados à linguagem na vida real. E análise do discurso é um campo da linguística e da comunicação especializado em analisar o uso das línguas naturais, particularmente a maneira como ocorrem as construções ideológicas em um texto e frequentemente utilizada para analisar textos da mídia e as ideologias que produzem esses textos. Então, são algumas disciplinas, algumas concepções muito interessantes que nós devemos conferir, observar, ler a respeito, não é mesmo? E fechando o nosso momento com o funcionalismo, então nós devemos saber que, para os funcionalistas, a língua, ela denuncia a relação que há entre os sujeitos sociais e a língua nos permite diversas possibilidades. E é exatamente isso que o funcionalismo tenta explicar, porque o sujeito vai fazendo essas mudanças na forma da língua. O sujeito falante ele tem a capacidade de organizar a fala de acordo com o contexto. Então, o funcionalismo explica qual é a função de ser mais formal, mais informal, diante de situações de uso da língua. Por isso que o estudo do funcionalismo linguístico é interessante no aspecto em que ele estuda a relação entre a estrutura gramatical da língua ou das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que são usados. Por isso, o funcionalista ele só analisa os fatos reais da fala. É por isso que ele se preocupa com os atos comunicativos da fala, dessa interação que existe entre os falantes. Aqui nós temos hoje uma questão que eu separei, que diz assim: a sociolinguística apresenta contribuições significativas para o ensino de língua portuguesa em contexto de educação básica. Seus subsídios acerca da diversidade linguística nos fazem pensar a urgência de uma pedagogia culturalmente sensível com os saberes dos educandos. A partir dessas considerações, analise as assertivas a seguir e selecione a que esteja ancorada em uma prática pedagógica culturalmente sensível.
Então, é importante que nós pensemos nisso, nessa questão da educação básica e em tudo que a sociolinguística vem estudando a respeito das contribuições significativas e também desse olhar sensível que a pedagogia deva ter. A partir dessas considerações, nós vamos analisar as assertivas. Primeiro, a compreensão da troca ortográfica de mais no lugar de mas na escrita do aluno a partir do seu modo de falar permite um trabalho de identificação da variação linguística, bem como a posterior conscientização da diferença entre forma escrita e falada, ao invés da mera correção ortográfica. Só corrigir por corrigir não vai acrescentar nada. 2. O trabalho de conscientização em sala de aula deve sempre levar o aluno a substituir sua variedade linguística quando estiver errada para passar a falar conforme a norma padrão. 3. O reconhecimento da heterogeneidade que já existe na sala de aula é um aspecto importante do trabalho com o ensino de língua portuguesa, da conscientização da língua padrão, dos usos em diferentes situações comunicativas. Estão corretas as sentenças ou a sentença? Nós vimos que a primeira, a compreensão na troca ortográfica e essa questão da variação linguística, bem como a conscientização, né, do uso entre a forma escrita e falada, ao invés da mera correção ortográfica. Essa eu considero como correta, que é preciso que a gente tenha esse olhar sensível, que a gente explique realmente que existem duas situações e que o aluno ele está ali para pensar sobre isso. E a segunda, o trabalho de conscientização em sala deve sempre levar o aluno a substituir sua variedade linguística quando estiver errada, para passar a falar conforme a norma padrão. Não substituir, substituir não, mas conscientização de que há as duas situações. Então, aqui está, essa afirmação está incorreta. E o reconhecimento da heterogeneidade que já existe na sala de aula é um aspecto importante do trabalho de ensino de língua portuguesa e também da conscientização da língua padrão, dos usos em diferentes situações comunicativas. É exatamente isso. É preciso que a gente consiga organizar para o nosso aluno que há diversos contextos e que em cada contexto nós temos uma forma, uma maneira e a língua tem a sua função já determinada. É importante que a gente perceba e consiga exteriorizar essa questão de modo sensível para os nossos alunos. Então, a questão A, A1 e A3 estão corretas. Hoje ficamos por aqui. Logo voltaremos com outro assunto. Eu espero que vocês tenham compreendido e agradeço demais a compreensão de vocês, a companhia. Muito obrigada e fiquem com Deus.